Começa agora mais uma edição do Indaiá Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver: homem mata pedreiro e há suspeita de crime passional. População opina sobre iniciativa do Novembro Azul. Reserva monetária da cidade chega a quase R$1 bilhão esse ano. Isso e muito mais você assiste agora no Indaiá Notícias. E um homem foi morto hoje no bairro Chácaras Areal. A suspeita é de crime passional. A ocorrência aconteceu por volta das 7h30 da manhã. Segundo testemunhas, o pedreiro e o sobrinho estavam a caminho do trabalho, que seria feito em um condomínio próximo do local. Eles foram abordados por uma motocicleta que seguia o carro que estavam. O rapaz que estava ao lado, é um jovem de 17 anos, ele percebeu que assim que eles adentraram o bairro, essa moto estava seguindo sim o veículo e não passava o mesmo. E num dado momento, essa moto parou do lado, um elemento aí magro, ele só conseguiu descrever isso, uma arma prata, de acordo com a descrição do rapaz, nós falamos aí cromada, né? Provavelmente um revólver. Do nada esse rapaz, sem anunciar um assalto ou alguma coisa do tipo, puxou a arma e já começou a disparar. Estava apenas um elemento na moto. 2 disparos atingiram a cabeça do motorista. Um terceiro tiro pegou na mão do acompanhante, de 17 anos. As 2 vítimas foram encaminhadas ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo. O pedreiro foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O jovem teve escoriações e ferimentos leves. Ele percebeu a hora que o sujeito puxou a arma e nisso ele teve uma grande destreza. O rapaz foi bem esperto, o jovem. Um jovem de 17 anos, ele já pulou, se encolheu, né? Foi isso que provavelmente salvou a vida do mesmo. Foi essa esperteza do jovem, no caso, né? Segundo consta, e depois vai ser confirmado pelo exame necroscópico, mas foram 2 tiros na cabeça e um terceiro tiro que teria pego na mão e estilhaço desse tiro acertado a mão do sobrinho dele que estaria junto. Imediatamente, o Centro de Operações da Guarda Civil monitorou a moto e chegou ao responsável pelo crime. O suspeito, que é pintor, confessou ser o autor dos tiros. E com informações do COI, que conseguiu rastrear os veículos, tanto da vítima como do autor, nós conseguimos chegar até o proprietário do veículo, que alegou que havia emprestado essa moto. Nós fomos até a pessoa que havia emprestado e na hora que nós o encontramos, já detivemos, ele já confessou a autoria do crime, alegando que seria por motivos passionais. Então, em menos de 3 horas, o crime já estava elucidado, com o indivíduo preso, e agora só continuando a diligência para tentar a localização da arma. Você que matou o cara? Responde pra mim. Não foi, senhor, foi. Eu joguei no rio. Você jogou a arma no rio? Na rotatória do hospital, tá lá. O pintor de 24 anos não tinha passagem pela polícia e ainda vai ser ouvido. A arma não foi localizada, mas as buscas continuam. A suspeita é de crime passional. Adriano Oliveira Viana, de 24 anos, foi preso em flagrante. Ele não tinha passagem pela polícia e até o fechamento dessa edição não havia sido definido para onde ele será encaminhado. E o Serviço Autônomo de Água e Esgotos informou o fim do rodízio no abastecimento hoje em coletiva de imprensa. O final do rodízio na cidade foi anunciado hoje pelo superintendente do SAI, Nilson Gaspar. Isso só foi possível por causa da chuva e também porque a população reduziu o consumo de água. Choveu, né? Choveu, houve uma redução de consumo pela população, então nós conseguimos atingir o objetivo, que era abastecer toda a nossa cidade, e essa chuva dos últimos dias resolveu bem a nossa vida aqui e recuperou bastante os nossos rios e mananciais e represas, e por isso que nós anunciamos hoje o fim do rodízio. O volume da chuva de ontem e segunda-feira chegou a 71 milímetros, o que fez com que os rios e córregos que abastecem a cidade tivessem sua situação normalizada. As represas privadas e públicas também recuperaram 70% de sua capacidade. Uma boa recuperação, os rios que estavam com nível muito baixo voltaram à sua normalidade e as represas públicas e particulares recuperaram 70%. Indaiatuba consome 2.600 metros cúbicos de água por hora. Durante os 21 dias de rodízio, o SAI recebeu diferentes denúncias e, depois de averiguar, notificou 30 casas por causa do desperdício. Houve muita denúncia,
mas denúncia com fundamento e denúncia sem fundamento. Houve muita gente que foi denunciada que realmente estava utilizando a água da máquina de lavar roupa, então não tem problema, eu poderia estar utilizando, até espero que continue utilizando. E teve denúncia de pessoas que abusaram, lavando calçada, lavando telhado, lavando portão, então essas pessoas foram notificadas e elas foram orientadas a parar com esse desperdício de água numa época tão crítica como agora. O sistema de rodízio teve que ser implantado na cidade pela primeira vez. Essa experiência permitiu ao SAI corrigir falhas. Foi também um período de conscientização das pessoas sobre o uso correto da água. E a partir de segunda-feira, dia 10 de novembro, começa a campanha de vacinação contra a raiva animal. A zona rural e os bairros mais afastados serão os primeiros locais a receberem os postos volantes. Depois, irá migrar para outras partes da cidade. A Secretaria de Saúde espera vacinar cerca de 15 mil animais, entre cães e gatos. E quem se interessar, é só verificar os locais no site da Prefeitura, www.indaiatuba.sp.gov.br. E agora a gente confere onde vão estar funcionando os radares amanhã aqui na cidade. Nessa quinta-feira, os radares vão estar na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo à sede da Guarda Civil, e na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Hospital Dia. O horário de operação é das 6h30 da manhã às 11 horas. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, a fiscalização acontece na Avenida Francisco de Paula Leite, próximo à sede do PROCON, e na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Ginásio Municipal de Esportes. E no final do dia, das 4 da tarde às 8 da noite, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no cruzamento com a Rua Cristiano Steffen, e na Avenida Conceição, próxima à Faculdade Anhanguera. E daqui a pouquinho, quem estará aqui no estúdio conversando com a gente será o secretário de Saúde da nossa cidade, José Roberto Stephani. Vamos falar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Não saia daí, a gente volta já já. Já estamos no 5º dia de novembro e esse mês tem uma importância muito grande, como teve outubro. Eu estou falando da campanha Novembro Azul. E quem está aqui do meu lado no estúdio hoje, participando do Indaiá Notícias, é o secretário de Saúde do nosso município, José Roberto Stephani. Seja bem-vindo, secretário. Tudo bom? Tudo bom, eu que agradeço estar aqui com vocês, junto com a população. Tá É muito certo. prazeroso estar aqui. Tá certo. Um mês inteiro focado na conscientização sobre a importância de cuidar da saúde do homem, é isso mesmo? Isso, eu acho que o homem merece um puxão de orelha quando se diz em tratar da sua saúde. Então a mulher já, historicamente, ela tem já esse hábito de se cuidar, de ir no médico com frequência, fazer os exames. Então a mulher é bem mais consciente do que o homem. Isso já é cultural nosso, acho que é uma coisa que nós temos que discutir e conscientizar a população masculina também da necessidade de se cuidar. Nós estamos comemorando agora, lógico, o novembro, focado no câncer de próstata, que é a parte preventiva, é um exame chato, mas que ele é rápido e é bem menos doloroso do que enfrentar a doença num estágio avançado ou fazer um tratamento mais complicado. Bruna, É isso para a gente mesmo. ter ideia do que significa isso, o câncer de próstata, ele é o segundo câncer na faixa no homem e só perde para o câncer de pele. Então você vê que é uma doença importante. O INCA, que controla os casos novos de câncer no Brasil, a gente tem uma estimativa que passa de 60 mil casos novos por ano. Então, estamos falando sempre de 2 anos atrás que a gente consegue consolidar os dados. E a prevenção? E a prevenção, você vê a diferença que faz. A gente tem 60 mil casos novos e vamos ter em torno de 12 mil mortes por ano, passa de 12 mil mortes por ano por causa do câncer de próstata. Então, se fizer a prevenção, nós vamos diminuir essa taxa de mortalidade. E diminuir também o que? O sofrimento de enfrentar, porque o câncer hoje não é só uma doença que vem, vamos supor, e vai levar
uma fatalidade. Mas às vezes a pessoa fica muito tempo sofrendo, onerando, e não é um tratamento fácil. Se tornou uma doença crônica, quer dizer, então a pessoa às vezes fica 5, 10, 15 anos tratando, Bruno. Enquanto que se feito um diagnóstico precoce, pode fazer a cirurgia, cura, e o tratamento e às vezes demora menos. E ele às vezes faz nem a pessoa... quimioterapia precisa. Às vezes você precisa da cirurgia, quimioterapia, e às vezes nem a quimio você precisa. Só a cirurgia já acaba curando a pessoa, quer dizer, evita todo esse sofrimento e a pessoa vai continuar vivendo com qualidade de vida. Tá certo. E não é só o foco do câncer de próstata. Eu acho que em novembro é bom contar que tem o foco em todas as doenças masculinas. A gente foi conversar com uma médica que contou um pouquinho sobre elas pra gente. Novembro é o mês escolhido para chamar a atenção dos homens para o cuidado com a saúde e principalmente com o câncer de próstata, o segundo tipo mais comum da doença entre a população masculina. A incidência é maior em pessoas que fumam e abusam de bebidas alcoólicas. Casos na família também são fator de risco. Por isso, a partir dos 40 anos, os homens são orientados a fazer os exames preventivos. Para a médica da família, Thaís Perini, a prevenção e o diagnóstico precoce são as melhores formas de combater a mortalidade provocada pela doença. O câncer de próstata ele tem uma prevalência alta no Brasil. Ele é o segundo câncer mais prevalente entre os homens. Ele perde só para o câncer de pulmão. O importante dessa campanha é os homens se conscientizarem da prevenção e detecção precoce desse câncer de próstata. Isso é feito através do exame de sangue, do PSA, do antígeno prostático e do toque retal. É a combinação desses dois exames que a gente consegue ter a detecção precoce e diminuição dos riscos e de óbito em quase 90%. E mesmo sabendo dos riscos, tem gente que foge do médico, como o motorista Gerson Moraes, que foi à unidade básica de saúde apenas para acompanhar a esposa. Não, realmente eu não me preocupo com essa parte de médico, não. Porque eu só uso o médico realmente quando vou fazer um exame admissional ou demissional. Porque eu pratico esporte, 2 vezes por semana, então nunca senti problema. Eu acho que não é conveniente ir ao médico. Ao contrário de Gerson, sua esposa, Ivone dos Santos, faz exames preventivos periodicamente. Eu me preocupo, Venho sempre ao médico, meus exames estão tudo em dia. Eu gostaria que meu marido também se preocupasse, Mas aquele ali para ir no médico, só se a gente arrastar, senão ele não vai. Mas eu me preocupo, eu estou com meus exames todos em dia, esse negócio do rosa eu não entendi. Mas graças a Deus, para mim, está tudo em dia. Assim como Dona Ivone, o aposentado José Cornélio também se consulta sempre que pode e é um exemplo para a família, como conta a filha Daiane. Não, ele sempre marca, fala pra gente também fazer exame, tá sempre atento à saúde. Todos os anos, de ano em ano eu faço e sempre dá tudo normal, não tem medo nenhum. A médica Thaís Perini manda um recado e encoraja os homens a aproveitarem o Novembro Azul para fazer exames e cuidar da saúde. O brasileiro tem muito a mania de só procurar os prontos atendimentos e os seus médicos, seja em clínica particular, seja na unidade básica de saúde, quando já está com algum sintoma, seja ele de qualquer natureza. O importante são os exames preventivos, mas esses exames não é só exame laboratorial, e sim a visita ao médico à unidade básica de saúde, para aferir pressão, medição de destro, peso, altura, circunferência abdominal, e para que esse médico e a equipe multidisciplinar, a nutricionista, a fisioterapeuta, a enfermeira, possam informar esse paciente sobre quais os riscos dele desenvolver uma ou outra doença. Então, a nossa mensagem é: vamos prevenir para que a gente não precise só tratar. E sempre trabalhar na educação em saúde. É isso que falta mais para a nossa população em geral. E a gente viu na reportagem que tem homens que não vão ao médico. Um disse ainda que teve uma alimentação saudável, mas normalmente não vai. E mesmo assim tem que ir, secretário? Tem que ir, a prevenção é uma maneira de manter, saber se a saúde está continuando ótima e saudável, Tem que ir no médico. Olha, não dá para a gente abrir mão da parte preventiva. E utilizar, acho que, os recursos que a gente tem que discutir um pouquinho mais isso daí.
porque todos os recursos são finitos. Veja a água agora, tem que ter uma conscientização da população da maneira de se usar a água, energia elétrica. Então, todos os recursos nossos, e a saúde também entra nessa discussão. Como utilizar a saúde de uma maneira racional, porque a gente vê, tem uns que usam demais e acabam ocupando vagas do que realmente precisa. Para você ter uma ideia, 30% dos exames de laboratório, as pessoas sequer vão pegar o resultado. E às vezes a gente fica com gente esperando, com dificuldade de fazer. Então, em Indaiatuba, você vê pelo empenho da administração e por tudo o que o Reinaldo e a administração tem feito, a gente passou de 40, 60 mil exames ano para 850 mil exames ano. Nossa, então, hoje em Indaiatuba a gente realmente deixa à disposição os exames aqui. E assim em todas as áreas. Então, fazer a parte preventiva, fazer o exame, significa entre a vida e a morte. Então, acho que essa conscientização da pessoa, de se cuidar, de se tratar, é muito importante. Hoje, a medicina evoluiu, novos medicamentos, novas cirurgias, então tem todo um desenvolvimento da medicina. Isso propicia o quê? Cada vez mais estamos vivendo mais. De primeiro, era raro você ouvir uma pessoa que tenha chegado a 100 anos. Hoje já é comum. Hoje é bem você comum. já não fala que chegou a 100 anos, não é novidade para ninguém. Então, nós vamos viver com qualidade. E para que isso aconteça, se viva mais e viva com qualidade, precisa que a pessoa se cuide também. Não é só utilizar os recursos que estão aí. É assim com o diabetes, uma dieta saudável, fazer esporte, é assim com a hipertensão. Então, acho que existe uma parte que é individual. Então, a pessoa tem que ter amor a si próprio, tem que se cuidar e utilizar o que tem. E a prevenção envolve a família. Porque a partir do momento que tem uma pessoa doente na sua família, querendo ou não, todo mundo que está em volta quer colaborar para essa pessoa ficar melhor e todo mundo fica preocupado. Então, além de ser uma preocupação com a própria saúde, é também uma garantia de deixar a família despreocupada, saber que a pessoa está saudável. Então, acho que tem que chamar a atenção, inclusive, das esposas, das filhas, para dar aquele puxão de orelha no pai, no vô, para poder fazer o exame, né? Com certeza, Bruna. Acho que quando a gente fala de uma pessoa, sempre tem que pensar, logicamente, na família. Então, tem todo esse envolvimento. Então, vamos utilizar os recursos que temos, vamos fazer a nossa parte. Não adianta achar que sempre o problema está no outro, às vezes as coisas dependem da gente também, Bruna. Com certeza. Então, essa parte preventiva é fundamental. Então, eu peço aí a todos, as mulheres, os filhos, que atentem a isso daí. Vamos conversar um pouquinho mais, vamos esclarecer um pouco mais e tentar convencer aqueles que têm dúvida ainda, assim como são as vacinas, a vacina da gripe, do influenza, que até hoje a gente tem resistência. Então, são tudo coisas que vieram para somar, para trazer qualidade, para melhorar a nossa vida. E às vezes tem alguns tabus ainda que impedem que isso aconteça. Acho que faz parte de todos nós aí de estar discutindo essa questão da prevenção, de todas as coisas que vieram e que não, aqueles tabus, a gente tem que quebrá-los. E certeza. Realmente o homem tem que partir a fazer o quê? Uma prevenção e se cuidar melhor. E esse mês, inclusive, tem a ação da secretaria, né? Vão ter simpósios, vão ter momentos e palestras explicando exatamente o que acontece, quais são os sintomas, maneiras de tratamento, maneiras de fazer o exame, que é incômodo, todo mundo sabe disso, mas é necessário. Com certeza é incômodo. A mulher, quando vai no ginecologista, não é incômodo. O exame vai fazer a mamografia, aperta a mama, faz isso, faz aquilo. O Papa Nicolau, que também tem que fazer. Faz o exame ginecológico lá para colher o Papa Nicolau. É incômodo, mas é uma coisa necessária. Na mulher é a mesma coisa, um diagnóstico precoce, vai lá, opera, sara e acabou. Deixou avançar, então é outra conversa. Então isso é muito importante. Então vamos conscientizar a população masculina que tem que fazer a prevenção e que tem que se cuidar também para poder continuar cuidando da família e ter uma vida melhor aí, Bruna. Tá certíssimo, eu acho que tá certo, a prevenção é importantíssima, o diagnóstico precoce garante um tratamento menor e é uma cura, né? E tem uma tranquilidade para você e a sua família. Eu acho que a melhor maneira é sempre manter a sua saúde
100%. Então, queria agradecer muito a participação do senhor secretário aqui no Indaiá Notícias e fica um convite para uma próxima vez, contar um pouquinho mais do que acontece aqui na cidade na área de saúde e contar pra gente e todo mundo que assiste a gente. Com certeza, o prazer é meu, estamos sempre abertos aí, a secretaria, a ouvidoria, e é importante essa participação da população. Estamos sempre juntos, discutindo e vendo o que é melhor aí para todos nós. Obrigado, mano. Obrigado, tá certo. População. Então tá certo. E o Indaiá Notícias continua. O secretário vai embora, que sai do nosso estúdio, mas o Indaiá Notícias continua. Vamos conferir a previsão do tempo para os próximos dias. A quinta-feira começa com predomínio de sol no período da manhã. Já à tarde terá chuva com trovoadas. A temperatura deve ficar entre máxima de 30 graus e a mínima deve ser de 18. Na sexta-feira, o dia fica instável e à tarde, pancadas de chuva. A máxima é de 31 graus e a mínima de 20. E a previsão para o final de semana continua chuvosa. O sábado terá manhã ensolarada e mais chuva com trovoadas à tarde. E daqui a pouco a gente fica sabendo de todas as novidades sobre o esporte da nossa cidade. Conta pra gente, Giovana! No Planeta Esporte de hoje, você vai conhecer Cecília Ketlin, a nadadora da equipe de Indaiatuba, que vai representar a cidade na Seleção Brasileira PCD. Eu vejo você daqui a pouquinho, até já! E no próximo bloco você confere. Reserva monetária da cidade chega a quase R$1 bilhão esse ano. Mais detalhes daqui a pouquinho. Fique por aí! Cada vez mais a cidade de Indaiatuba cresce e, segundo o Banco Central, quem também cresce é a caderneta da cidade, que já acumula 977 milhões em 2014. Comparando com o ano passado, a reserva nos bancos de Indaiatuba aumentou mais de 30%. Mas e o efeito que quase R$1 bilhão tem nos bancos da nossa cidade? O economista José Roberto Sacomani explica por que ter uma reserva tão grande, a maior da história de Indaiatuba, é tão importante. Tradicionalmente, as pessoas, quando tem uma sobra, eles colocam em caderneta de poupança. Normalmente são pessoas que já estão estabilizadas ou pessoas de idade, que elas têm um pouco mais de valor na poupança devido a gastar um pouco menos, na realidade, do que eles ganham. Então isso faz com que eles poupem e optem pela cidade que estão morando para depositar o seu dinheiro. Provavelmente esse número já deve estar um pouco acima de R$1 bilhão. Isso é uma boa quantia para uma cidade do porte de Indaiatuba, com 210 mil habitantes aproximadamente, né? E cada um tem o seu motivo e o seu jeito de poupar. Pode ser só quando sobra ou toda semana. O dinheirinho extra na conta ajuda até na hora do desemprego. Geralmente eu costumo poupar por semana. R$1 por semana é uma base que eu tenho de poupança. E quando sempre sobra algum dinheiro eu coloco 20, 30 reais por semana. Geralmente esse investimento através da poupança eu estou fazendo para pagar uma futura faculdade para os meus 2 filhos, que eu tenho um de 8 anos, um de 7 anos e um de 9. Ajuda em tudo, né? Porque às vezes você precisa comprar um remédio, alguma emergência, então é muito importante, até para poder pagar as contas, né? Quando sobra, sim. Sempre guardo um pouco. A gente precisa, né? Principalmente agora, final de ano, né? Que eu tenho a previdência privada e agora, nesse mês, eu recebo. E aí vai servir para quê? Para comprar presente, gastar à toa, né? É um dinheiro que a gente guarda para depois você acaba usando tudo de uma vez, né? Eu aprendi desde pequena, eu divido meu salário em quatro partes. Uma vai para o banco, uma na despesa da casa, uma ele pega para comprar as coisinhas do dia a dia, pagou as contas que sobrou, vai para o banco. Esse dinheiro eu guardo, fica lá para uma emergência, se precisa, tá lá. Pode até parecer difícil, mas poupar é simples. Guardando uma quantia do salário por mês ou na semana, é possível, no final do ano, ter uma renda extra que pode ser usada tanto para imprevistos como para dar entrada em um imóvel ou um carro. A importância de se poupar dinheiro é para você sempre realizar aqueles sonhos que você pretende um dia, comprar algum bem, fazer algum passeio, ou seja, realizar algum dos sonhos que você tem meta e objetivo durante toda a sua vida, né? O ideal de se poupar dinheiro é sempre você frear um pouco o seu consumo. Você sempre tem que adaptar aquilo que você gasta àquilo que você ganha. E sempre tem que ter uma margem de segurança para sempre tentar
gastar um pouco menos do que você ganha. Essa é a única fórmula plausível de você conseguir guardar um pouco de dinheiro. E se você não tem ideia de como começar a poupar, o economista e professor Sacomani tem algumas dicas de como economizar no final do mês. Sempre procurar evitar aquelas pequenas prestações. Hoje se faz muita prestação com cartão de crédito. É 50 aqui, 70 ali, 100 aqui, 20 aqui. A hora que você soma tudo isso, dá uma prestação grande. E você compromete muita parte da sua renda com essas pequenas prestações. Então aquela dica é o seguinte: bens de pequeno valor, procure comprar à vista. Bens de um maior valor, poupe justamente para dar entrada para um bem que você sonhou sempre ter na vida, um carro melhor, uma casa melhor, uma viagem de sonhos, mas procure evitar aquele gasto pequenininho, que esse faz a diferença depois no seu salário, no que sobra do seu salário. E chegou o momento de saber em qual bairro vai acontecer o serviço do Cata Bagulho nesta quinta-feira. Nessa quinta-feira, a Operação Cata Bagulho vai estar nos bairros Jardim Morada do Sol, entre as ruas Jacob Lira, Augusto Ratti, Aurora Escodro Groff e Avenida Ário Barnabé. Se você tiver madeiras, pneus, objetos e móveis velhos, deve deixá-los ainda hoje em frente à sua calçada, já que os trabalhos se iniciam às 7 horas da manhã. Quem não mora nesses bairros e tem objetos para retirada com urgência, basta agendar o serviço pelo telefone 3801-8837. E no quadro de tecnologia, hoje a nossa especialista Larissa Cavalcante vai nos contar sobre aplicativos e muitas dicas de uso. Olá, eu sou a Larissa Cavalcante e estarei com você toda quarta-feira dando dicas de tecnologia. A dica de hoje é sobre como recuperar conversas excluídas do WhatsApp. O WhatsApp não armazena em seus servidores as conversas de seus usuários, portanto não dá para ter acesso ao que foi apagado ou perdido. No entanto, no iOS é possível contornar essa situação fazendo backup com o iCloud e recuperando pelo mesmo recurso. Se ele for realizado corretamente, o usuário pode restaurar conversas excluídas a qualquer momento. Agora eu vou falar para vocês o passo a passo. Passo 1. Abra o aplicativo do WhatsApp e entre nos ajustes. Passo 2. Clique na opção Ajustes de conversa. Passo 3. Aperte a opção Backup de conversas. Passo 4. Em seguida, clique em Efetuar Backup agora ou ligue a função Auto Backup e torne automática a atualização. Por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só mandar um e-mail para tecnologia@tvindaiá.com.br. Até semana que vem! E hoje à noite tem teatro do Festival Proscênio. Daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, começa a apresentação Rainha do Mar, da Companhia Experimental Tupinambá, da cidade de Salto. O texto é de Vinícius Cassiolato e a direção de Thiago Nastri. Tudo acontece no Centro Cultural do Jardim Morada do Sol. É só chegar, sentar e se divertir. E o Indaiá Notícias fica por aqui. Na sequência da programação tem Planeta Esporte. E a gente se vê amanhã. Eu espero por você.